Olá, galera! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de arte. Nós estamos estudando a arte do século XIX, tá? Já considerada uma arte moderna, tá? Então, o que é que nós temos para lembrar de romantismo? Que é essa arte da primeira fase, né? Ou seja, da primeira metade do século XIX. O que é que a gente tem para lembrar? O romantismo foi uma estética de oposição ao racionalismo, tá? A arte racional, aquela arte rígida, neoclássica, tá bom? Então, o romantismo surge em contraposição a essa arte neoclássica, essa arte academicista, essa arte tradicional que preza pela perfeição, tá? E pela beleza. Então, logo, a época do romantismo ficou conhecida como a Idade da Sensibilidade, que é justamente essa primeira metade do século XIX, de 1800 a 1850. Tá? Nós dividimos o século XIX em dois, né, em duas partes, na verdade, e a primeira metade referente ao romantismo e a segunda ao realismo, tá bom? Então, nós estamos aqui no romantismo. O século anterior, gente, século XVIII, foi considerado o século do iluminismo, né? O século da idade da razão, tá? Então, posteriormente surge o romantismo se opondo a isso. Logo ficou conhecido como a idade da sensibilidade, como eu já falei, tá bom? Então, gente, uma arte extremamente inovadora, tá? O romantismo, extremamente inovadora. E por essa questão da inovação, foi que o romantismo ficou conhecido como a primeira tentativa de se fazer uma arte moderna, tá bom? Inovadora em que sentido? No sentido de querer libertar o artista dessas amarras tradicionais, desse modelo, né, desse molde de fazer arte preso a esse ideal de razão, de perfeição. Então, o que eles queriam era uma livre expressão do artista. Eles queriam isso na literatura e também nas artes plásticas, que é o nosso foco hoje aqui, tá bom? Então, eles não queriam, gente, fazer aquela arte a partir da lógica, a partir da razão, porque eles consideravam isso uma arte fria, sem sentimentos. Tá? Eles queriam uma arte emocional, uma arte que libertasse tanto o artista quanto as pessoas que a observassem, tá bom? Essas características gerais, elas são relativas ao movimento. Então, são características que vão aparecer na literatura e também nas artes plásticas. E vocês já conhecem essas características, tá? A emoção, o movimento foi puramente emocional, né, sentimentalista, prezava pela individualidade do artista, logo, dava maior liberdade de expressão, de imaginação. O amor vai aparecer muitas vezes de modo platônico, tá? Na literatura, principalmente, vai aparecer de uma forma não correspondida, né, na maioria das vezes, de um amor impossível. O nacionalismo é uma das principais características desse momento. O contexto de alguns países proporcionou isso, tá? O mundo tinha passado pela Revolução Francesa e esse ideal de nacionalismo tinha tomado conta, né, de vários lugares, de vários países. Aqui no Brasil, nós também estávamos vivendo uma época de nacionalismo, lembrando, nós tínhamos acabado de passar pela independência, né, em 1822, então estava bem recente, então esse ideal de nacionalismo casa com o contexto, tá bom? Natureza como princípio da criação artística. A gente viu que na literatura a natureza participa das emoções do poeta, né? Ele conversa com a natureza, ele questiona a natureza, ele cita a natureza, compara a mulher à natureza, a vida à natureza. Então, vai ter um papel muito importante, né? Um lugar muito importante na literatura e também nas artes plásticas, a natureza, tá bom? E aí nós vamos para as características da pintura.
características específicas aqui. Nós temos o subjetivismo, que seria esse sentimentalismo, né? Seria bem parecido com esse sentimentalismo, ou seja, a arte é subjetiva, a arte por si só já é subjetiva, né? Imagina a do romantismo. Subjetiva no sentido de cada pessoa senti-la de uma forma, né? Ela é subjetiva, ela não é objetiva. Então, não tem uma única verdade em relação a esse quadro aqui, Os Fuzilamentos de 3 de Maio. Eu não posso dizer que Goya quis dizer isso ou aquilo exatamente com esse quadro, porque é subjetivo. Ele sentiu diversas coisas ao pintar esse quadro e quem o vê tem outros sentimentos, né? tem análise, sente a partir de vários elementos que são postos aqui na tela, tá bom? A dramaticidade é muito presente nas artes visuais, muito presente, né? A gente consegue ver o drama desse homem aqui, que é a figura central nesse quadro. A gente consegue ver o drama na Liberdade Guiando o Povo, esse quadro do Delacroix, tá? Então, é uma cena de caos, de esperança, de tristeza ao mesmo tempo, né? Então, é um misto de emoções, é uma dramaticidade grande posta na tela, tá? Porque é romantismo, é sentimento, tá? Espontaneidade, né, gente? Longe daqueles padrões, né, de perfeição tão pregados pelo academicismo, longe disso. Temas históricos, mitológicos e exóticos, sim, né? Aqui a gente vê tema histórico, aqui também a gente vê tema histórico, temas mitológicos, né, gente? Tem muitos quadros que eles têm temas mitológicos, né, na mitologia greco-romana. Alguns pintores, né, se especializavam nisso, eram amantes da mitologia. Temas exóticos no sentido de você pintar o que não faz parte da sua cultura, tá? A cultura do outro, que é do outro, que não é comum a você, é exótico, tá bom? Então, nesse sentido, muitos artistas pintaram o folclore, né, a sua cultura local, mas também pintaram temas de outras culturas, como, por exemplo, ou você pintar um tema mitológico é um tema exótico, né, se não faz parte da sua cultura, tá bom? Cores fortes, né, bem visível aqui, gente, já nas obras, né, olha, cores fortes, o contraste da luz e da sombra, olha essa fumaça aqui, olha ao mesmo tempo as roupas escuras, né? Essa cena caótica aqui. O quadro do Goya também, um lado todo escurecido, representando aí talvez o mal, né? Tem toda essa ideia religiosa também em volta do romantismo, o bem e o mal, maniqueísmo. Então, essa luz e sombra também vai representar essa ideia de bem e mal. Olha como ele ilumina o lado dos trabalhadores que foram fuzilados, né? Representando aí o lado injustiçado, inocente, né? O lado do bem. Olha a cor branca da camisa da próxima vítima, né? Da personagem principal aqui da obra, tá? Em contrapartida, nós temos aqui a tropa de Napoleão com roupas escuras, né? E o lado também da obra totalmente escurecido. Bom, então, nós vamos ter muito isso no romantismo, essa luz e sombra, né? Esse contraste, que era mostrando os contrastes sociais mesmo, né? Os contrastes de sentimentos, tá? Livre expressão do artista, já falei, a liberdade. Composição em diagonal. Gente, essa é a principal característica, composição em diagonal. Olha como nós temos diagonais aqui bem cortadinhas, né? Bem certinhas. Ou seja, não tem aquela figura pintada de forma perfeita na vertical ou na horizontal, dando aquela ideia de seriedade, de perfeição, né? De simetria. Não tem, tá? Pelo contrário, eles fazem questão de fazer esses cortes aqui, ó, diagonal, né? Parece que vai fechar aqui essa linha. A tropa de Napoleão faz outra diagonal aqui, né? A própria luz aqui,
já fecha a outra, tá? Então, aqui ele faz uma diagonal mais em pirâmide, né? Você vê aqui, você pega a mão da deusa da liberdade, você fecha aqui, e você vem para cá e faz aqui, né? Fazendo alusão mesmo à Revolução Francesa, tá? Revolução Francesa, aí a tríplice, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, tá bom? Então, tem muitas análises para se fazer dessas obras. Instabilidade, né? Sugere instabilidade e liberdade, essa questão da diagonal. Nós temos agora alguns artistas, tá? 4 artistas que são os artistas dessas obras que eu coloquei aqui para vocês. Nós temos o Delacroix, que é o pintor dessa primeira obra aqui, muito conhecida, que vem em vários livros de história, que o Enem adora colocar em prova, tá? Então, vamos lá ver quais eram as características do Delacroix, tá bom? Esse cara é o principal pintor do romantismo francês, tá bom? E ele não se preocupou, gente, em reproduzir a realidade. Não. Ele se preocupava em reproduzir a essência, tá? O que é que se sente dessa realidade, tá? Então, era isso que ele tentava mostrar. Não um quadro realista perfeito, tá? Os temas dele são comoventes. Então, ele pinta temas históricos, temas literários, tá? O nacionalismo também se faz muito presente. E esse resgate dos valores passados, por exemplo, nós podemos ver com esse quadro aqui também, né? Puro nacionalismo, olha a bandeira da França erguida aqui. A questão da mitologia, né? Desse resgate do passado, ele traz a figura da liberdade na figura de uma deusa, né? Então, ele materializa a liberdade aqui, ele materializa um sentimento, isso é romantismo, né? Sentimento de liberdade, de esperança, ele materializa na figura de uma deusa, tá? A deusa liberdade. Então, muito interessante, gente, de Delacroix, né? O Goya foi um artista espanhol, tá? O Goya foi um artista espanhol. Esse cara, ele era de uma personalidade muito forte, né? Ele era muito determinado, ele era muito original, muito admirado também, e na mesma intensidade criticado, né, por muitos críticos de arte da época e outros colegas, tá? Então, olha a obra dele, o quanto é original, né, também dramática. Então, ele era bastante ousado, né? Ele faz pintura, gente, a partir de temas nacionais, tá? De temas nacionais, temas históricos, tá bom? E ele tem uma curiosidade, que ele não se encaixa em nenhuma categoria artística. Você não pode dizer que ele é só romântico, que ele é só realista, ou que ele é isso, ou que ele é aquilo, tá? Porque ele tem muito essa coisa do realismo também na obra dele, né? De fazer crítica social. Ele fez muita crítica social. E quando vocês estudarem realismo, vocês vão ver que ele se aproxima muito disso, tá bom? Muito. Vamos agora para os artistas ingleses, o Constable e o Turner, tá? São 2 artistas ingleses também do romantismo, e vocês vão ver que a produção deles é um pouco diferente da produção desses outros 2, que optaram por temas nacionalistas, pela crítica social, né? Vocês vão ver que esses 2 aqui preferem temas relacionados à natureza. Sim, os 2, tá? Só que mesmo eles pintando a mesma temática, que é a temática da natureza, eles pintam de modo diferente, tá bom? Gente, o Constable, ele representava uma natureza suave, uma natureza delicada, né? Porque esse cara foi criado num povoadozinho, né? Num lugarzinho calmo, no interior, vamos dizer assim, né? Na Inglaterra. Então, era a vivência dele, era o que ele sentia. Isso é romantismo, era o que ele sentia. Ele foi criado dessa forma. Então, a natureza para ele era sinônimo de paz,
de um lugar de calma, tá? Então, ele pintava essas paisagens calmas, tá bom? Com a grande riqueza de detalhes, gente. Vocês podem pesquisar esse quadro numa resolução melhor, a Carroça de Feno, e vocês vão ver o realismo dessa obra, tá bom? Então, olha mais uma vez, ó, diagonal também aparece aqui, né? Ele não pinta a copa das árvores aqui numa horizontal certinha, ele vai descendo aqui, o próprio rio se encontra na diagonal, tá? A água, a carroça, enfim. Então, as mesmas características, luz e sombra, contraste, né? Cores fortes, tudo isso a gente encontra. E mais ainda na obra do Turner. O Turner, gente, também gostava de pintar a natureza, só que ele pintava os aspectos mais selvagens da natureza, tá bom? Era uma natureza instável, tá? Uma natureza instável nas suas obras, uma instabilidade. Ele priorizava a luz e as cores, tá? Olha como ele brinca, né, com esse contraste. Ele coloca um pretão aqui, né? Então era muito forte a pintura dele. Parece até, gente, que deu uma pausa, né? Isso aqui, olha o movimento que ele consegue traduzir nessa obra, né? Olha o movimento, olha essas ondas, olha a vela do barco aqui na diagonal. Essa diagonal mostra movimento, instabilidade. Já imaginou se ele tivesse pintado um naufrágio com a vela do barco aqui certinha, né, na vertical? Não ia parecer que esse barco estava em movimento, né? Que ele estava acompanhando as ondas, né, o naufrágio aí. Mas a diagonal fez com que se tornasse ainda mais realista, tá bom? Então, ele começou a pintar de uma forma, gente, também abstrata, né? Ele começou caprichando demais nas luzes, nas cores, e é considerado um precursor, né? Um iniciante aí, um criador do impressionismo francês, tá bom? É como se ele tivesse dado início ao próximo movimento nas artes. Galera, é isso, tá? Pesquisem mais obras desses artistas para vocês conhecerem ainda mais a estética de cada um, tá bom? E muito obrigada pela atenção de vocês. Beijão!